Graça e paz, irmãos, como vocês estão? Na graça do Senhor Jesus. Como vocês já sabem, hoje é mais um dia, hoje é o nosso dia, dia dos Réias, e o Senhor tem uma palavra edificante, poderosa para a sua vida. Vocês me acompanhem aqui nesse estudo que nós vamos fazer, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que ele possa ser muito edificante na sua casa, na sua vida, na sua família. Mas antes de nós começarmos a entrar na palavra do Senhor, entrarmos no nosso estudo, eu gostaria de convidar você a estarmos orando, convidando o Espírito Santo de Deus para estar conosco, estar no nosso meio, porque através da internet eu consigo alcançar a vida de vocês, a vida da família de vocês. E o Espírito Santo de Deus nos une desta forma, estando ausente de corpo, mas estando presente em espírito. Então vem comigo, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, quero convidar ao Senhor neste momento para tomar a direção desta palavra. Uma palavra, Deus querido, que venha atingir diretamente os nossos corações, venha trazer paz, venha trazer alegria, venha trazer a instrução do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor possa estar conosco e ficar conosco. E nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso tema de hoje, irmãos, ele é santificação em tempo de crise. Você pode entender um pouco sobre essa questão de santificar em tempos de crise. Não é fácil você conseguir passar por uma crise, se manter ali santo, se manter santificado, porque não é fácil, porque às vezes as circunstâncias da vida nos levam, às vezes, a queremos sair dos caminhos do Senhor. Mas Deus, ele vem trazer para nós instruções para que nós possamos estar caminhando e prosseguindo a caminhar na direção que nós temos, que é o alvo, né? Que é a nossa salvação, que é alcançar os céus. Mas para alcançar os céus, nós estamos ainda aqui caminhando na terra. E enquanto estivermos aqui, nós temos que procurar fazer a vontade do Senhor. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento difícil aí, né? Todo mundo está passando esse momento de crise. Então, esse tema de hoje veio para encaixar direitinho no período que nós estamos passando, que é santificação em tempo de crise. Você já parou para pensar um pouco o que significa santificação? Eu procurei e me informei sobre a questão de santificação. Santificação, ele significa um ato ou efeito de santificar. E o que significa santificar? Santificar significa inviolável. Inviolável. Conduzir ou seguir pelo caminho da salvação, na prática de princípios cristãos. Então, se você caminha com o Senhor, você vai procurar sempre buscar a orientação do Senhor e você vai procurar sempre se desviar do mal. Você vai sempre procurar se desviar da aparência do mal, porque você escolheu e você quer caminhar com o Senhor. E para caminhar com Jesus, tem que ter uma caminhada de santificação. Aí você me pergunta, e nesse tempo de crise, como eu faço com a minha santificação? Então nós vamos entender um pouco também o que é crise. A crise significa falta de alguma coisa. Quando há falta de alguma coisa, a tendência muitas vezes é entrar em crise. Um exemplo, crise de emprego, crise de valores, crise econômica, crise na saúde, é o que nós estamos vivendo agora. E a crise na saúde, ela desencadeia várias outras crises, né? Como nós estamos vivendo aí. Estamos vendo, né? A crise na economia, a crise no emprego. Então são vários tipos de crise que vai desencadeando. E nós estamos participando dessa crise.
Mas a diferença está como você vai passar por essa crise, porque a crise, ela passa, é passageira. E como você vai conduzir a sua vida, a vida da sua família nessa crise? É onde entra a questão da santificação em tempo de crise. Então, se você escolheu, se você está determinado a caminhar com o Senhor, então você vai passar a crise tranquilamente com o Senhor. Vai ter as dificuldades, vai ter os problemas, isso aí vão vir. Mas quando você está com o Senhor, você consegue atravessar tranquilamente, às vezes até com um pouco de dificuldade, mas a sua mente, ela está ligada no Senhor. E você sabe quem você é em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, você consegue superar essas coisas facilmente, porque você começa a entender o processo, você começa a descansar no Senhor. E nessa noite, o Senhor tem uma palavra poderosa para você. Uma palavra que está registrada no livro de Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu uma carta e nela está contida essas questões sobre santificação. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 1, fala assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Andar e agradar a Deus. Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Versículo 2: Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Versículo 4: Que cada um de vós saiba prosseguir o seu vaso, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chama todos os dias para nos santificarmos, para nós nos vigiarmos e sabermos como está sendo a nossa caminhada, né? Independente das circunstâncias, independente das dificuldades, quando você sabe quem você é em Deus, quando você pensar em fazer algo errado, você vai lembrar quem você é em Deus. Você vai lembrar o que é certo fazer, porque nós temos o Espírito Santo para nos conduzir, para nos direcionar, para tocar em nós quando formos querer fazer algo de errado. Ele vai falar com você. Ele vai falar: não faça isso porque é errado. Aí você não faz. Você volta e continua a caminhar. Porque nós temos, graças a Deus, o Espírito Santo para nos ajudar. Quer ver uma pessoa na Bíblia que passou por uma grande dificuldade, por uma grande crise, mas ele superou e ele sabia quem ele era em Deus? Está registrado no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8. Olha só o que está escrito: E Daniel assentou no seu coração. Olha que maravilhoso! E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse
não se contaminar. Olha que maravilhoso. Daniel estava vivendo num cativeiro na Babilônia, mas ele não deixou se conduzir pelos costumes da Babilônia, porque ele chegou na Babilônia, mesmo sendo escravo, ele sabia quem ele era em Deus. E nós fomos ler o livro de Daniel, nós vamos ver o quanto Deus honrou este homem. Ele não deixou de orar 3 vezes ao dia. Ele não deixou de fazer aquilo que agradava a Deus para agradar a Nabucodonosor e aos outros reis. Ele, mesmo sabendo que muitas pessoas estavam tramando contra a vida dele, Daniel sabia quem ele era em Deus. E ele assentou no seu coração viver assim. Olha para você ver, ele vivia na Babilônia, no lugar de pecado, e ele era escravo, mas mesmo assim Daniel, ele fazia o quê? Ele se santificava todos os dias, ele caminhava com o Senhor todos os dias. Olha a crise, olha a circunstância de Daniel. Ele não mudou a sua conduta por causa do lugar que ele estava vivendo. Ele continuou sendo Daniel, o servo do Deus vivo. Ele não mudou quem ele é. E você também pode continuar caminhando. Pode continuar demonstrando aí para as pessoas quem você é em Deus. O que você escolheu, o que você está assentando no seu coração. Como você escolheu, né, a servir ao Senhor. É em todos os lugares. É diante de todos os olhos, seja na sua casa, seja com seu vizinho, seja no seu trabalho, seja no supermercado, né, seja longe dos seus conhecidos. Quando você assenta no seu coração com o que você é em Deus, não vai ter muita dificuldade para você. Porque você quer realmente se santificar, como está dizendo aqui a carta de Paulo ao Tessalonicenses, né? Andar e agradar a Deus. O que importa? Agradar a Deus e não aos homens. E eu quero deixar aos irmãos também algo aqui, que mesmo em tempos de crise, né? Se você por acaso vier, olha só, se por acaso você vier, se sujar, né? Se manchar, olha, às vezes quando a gente peca, a gente erra, a gente falha, a gente suja as mãos, né? A gente começa a carregar uma mancha com nós. Mas isso vai fazer com que você deixe de santificar, de se santificar. O pecado é o que faz a separação entre nós e Deus. Mas se você errar, não tem como mais se santificar? Tem sim. Nós não podemos esquecer que nós temos um advogado, que nós temos Jesus Cristo para nos limpar, para tirar de nós todas as nossas manchas, para nos limpar, para nos purificar. Quando Jesus Cristo entra, o pecado sai. Quando Jesus Cristo, quando você se arrepende e volta para o caminho, aí você fica assim, limpo novamente, você se santifica novamente. No livro de 1 Pedro 1,16 diz essa palavra: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, irmãos, a nossa caminhada, nesses tempos difíceis, nesses tempos de crise, é possível nós nos santificarmos. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus, ouça o que o Espírito Santo está te falando, e você vai conseguir sim a romper, você vai conseguir sim
a todos os dias, de fé em fé, de glória em glória, você vai romper, você vai se santificar. Não se esqueça quem você é em Deus. Não se esqueça que a nossa trajetória aqui na terra é todos os dias. Todos os dias você vai demonstrando, você vai mostrando para as pessoas quem você é. Então receba essa palavra no seu coração, fique na paz, fique na graça do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe com toda sorte de bênção, que o Espírito Santo possa estar aí neste momento falando com você e que você possa receber das mãos do Senhor a bênção e a graça, em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Amém.